Boa noite! Você que é médica, boa noite para você que é professora, boa noite para você que é terapeuta, você que é psicóloga, você que é mãe, que é mulher, que gosta de ajudar as pessoas, que tem interesse em ajudar as pessoas e não sabe por que muitas vezes as pessoas se atrapalham, não aceitam ajuda ou vivem exigindo de você mais e mais ajuda. Quem sabe você que está me ouvindo, que a tua profissão é ajudar, precisa estar nessa live hoje, porque hoje nós falaremos sobre o amor que atrapalha, porque normalmente as pessoas justificam que estão ajudando os outros em nome do amor. É verdade isso? Será que isso é verdade? Então hoje nós falaremos exatamente sobre uma postura. Falaremos sobre uma postura sobre ajudar. E as pessoas gostam de ajudar. As pessoas amam se sentirem importantes, se sentirem necessárias. E muitas vezes as profissões como advogada, terapeuta, psicóloga, educadora, professora, mãe, mulher, têm como um instinto natural ajudar as pessoas. Alguns homens também gostam de ajudar e vivem dessas mesmas profissões. Mas o que acontece que essas pessoas que recebem ajuda muitas vezes não são conscientes que a partir daquela ajuda elas têm um primeiro passo, uma oportunidade para seguir a vida. Então nós vamos falar hoje sobre inúmeras questões que servirão tanto para quem é ajudado, quanto para o ajudado, quanto para o ajudador, aquela pessoa que serve o outro. Então sejam todos muito bem-vindos, envie esse aviãozinho aí para muitas pessoas, vou enviar para algumas também, para que venham para a live, para que participem, para que estejam conosco, porque hoje nós falaremos sobre a ordem da ajuda, falaremos sobre um movimento muito importante que tem a ver com inúmeras profissões. Pessoas que por natureza gostam de ajudar os outros. Pessoas que por instinto, por amor, vivem ajudando os outros. E como que isso acontece? Quem são essas pessoas? Por que elas não estão necessariamente envolvidas com ajudar? Ou por que elas não acolhem essa ajuda e seguem para a vida? Bert Hellinger já tinha uma frase muito importante que falava sobre ajuda. A frase dele trazia um conceito. E o conceito de ajudar para Bert Hellinger era o seguinte. Ele dizia que ajudar é uma arte. Como toda arte faz parte de uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquilo que procura ajuda. Portanto, a compreensão daquilo do que é adequado e simultaneamente daquilo que o ergue e acima de si mesmo para algo mais abrangente. É com esse texto que nós iniciaremos um conteúdo extremamente importante para todas as pessoas que por amor ajudam os outros. Esse conteúdo, esse trecho vem do livro As Ordens da Ajuda, escrito pelo autor Bert Hellinger. E o Bert Hellinger, a maioria das pessoas sabe, não todo mundo, mas a maioria sabe que ele é o fundador, que ele é o pai das constelações. E o Bert normalmente nomeia algumas premissas, algumas leis, algumas ordens nas constelações e ele intitula como postura. Algumas pessoas preferem usar como tema ordens, outros como temas lei, e eu gosto de usar a palavra postura. Porque para mim faz mais sentido usar a postura do que falarmos sobre as ordens da ajuda. Porque postura é uma palavra que tem mais a ver não somente com o que a gente faz, mas como a gente faz. Então não tem a ver exclusivamente com o que a gente faz, e sim o como a gente faz. E isso não é só um fato, que ajudar alguém é fazer algo por alguém. Ajudar alguém é possibilitar para essa pessoa condições para que ela se torne mais eficiente. Mas o que a maioria das pessoas acredita é que quando estamos ajudando alguém, estamos oferecendo para aquela pessoa uma oportunidade. E enganadas estamos quando acreditamos que o único
benefício é para aquele ajudado. Quando nós ajudamos alguém, intencionalmente, nós estamos nos ajudando. Nós estamos recebendo. Nós estamos nos ajudando e é a nossa intenção primária. Pode até estar disfarçada de ajudar o outro, mas no fundo é sobre o nosso próprio bem-estar. No fundo é sobre quem nós somos. E quando nós pensamos em ajudar alguém, quando nós pensamos em oferecer ao outro uma possibilidade de ajuda, oferecer ao outro algo que faça com que a vida dele melhore, nós precisamos considerar aqui 5 posturas elementares, ou 6. No livro As Ordens da Ajuda, nós temos 5 posturas, mas eu vou trazer para você 6. Aliás, eu vou trazer 5 e amanhã eu falo da outra, da 6ª postura. Porque num livro que ele escreveu mais tarde, nós hoje conceituamos que existe uma 6ª postura na Ordem da Ajuda. E vamos lá, vamos começar a falar mesmo das ordens da ajuda. E eu quero entender de vocês como que você se sente em relação quando você ajuda alguém. Como você se sente em relação à sua vida. Quando você ajuda alguém, você se sente bem? Quando você ajuda alguém, você se sente feliz? Quando você ajuda alguém, você se sente abençoado? Quando você ajuda alguém, você se sente mais amado? E a primeira postura que nós precisamos considerar é uma muito importante, que traz pra gente um fundamento básico. Que ao ajudar o outro, nós apenas podemos dar aquilo que nós temos. E podemos tomar aquilo que nos é necessário. O que quer dizer isso, Liz? Como assim? Dar o que nós temos e tomar o que nos é necessário. Quando nós ajudamos alguém, quando alguém vem pedir ajuda pra gente, nós precisamos entender que nós temos uma limitação, que nós temos uma capacidade de ajuda. E assim fica claro que ao nos conhecermos por autoconhecimento, pelas minhas capacidades, pelaquilo que eu sou, compreendendo os meus limites, eu sei até onde eu posso ir. Então eu ofereço ajuda sem atrapalhar a vida do outro. E quando eu tomo o que é necessário, quer dizer o quê? Quer dizer que eu peço, que eu recebo do outro somente aquilo que me completa. Eu não preciso, imagina um copo de água. Eu te ofereço a água, eu te dou a água. Por quê? Porque eu tenho água na minha casa. E você pega a água. E aí, o que você precisa de volta desse momento? Você precisa tomar somente aquilo que é necessário. O que é necessário? Se eu não estou com sede, é necessário eu pegar um copo de água e exigir daquela pessoa que ela vá atrás de água para me completar? Não. Tomar significa, eu vou pegar só o copo vazio, porque quem estava realmente precisando de alguma coisa era você, era o ajudado. Então isso é dar o que eu tenho e tomar somente o que eu preciso. Ao contrário de outra postura que seria, eu te dou a água e me devolvo o copo cheio. No mínimo o copo cheio. Então não é assim que funciona a ordem da ajuda. Quando você dá alguma coisa a alguém, você normalmente dá aquilo do que você é cheio. Aquilo que existe dentro de você. Você compreende sua vida, compreende suas capacidades, compreende suas habilidades e oferece ao outro algo que vá atender às suas necessidades. Então essa é a primeira postura. E quando eu falo da primeira postura, você tem que tomar muito cuidado. Por que muito cuidado, Liz? Porque acontecem algumas desordens na primeira postura. Qual era a primeira postura? Eu dou somente o que eu tenho e tomo somente o que é necessário. Por que ocorrem desordens? Porque muitas vezes a pessoa só precisa de água. Muitas vezes a pessoa só precisa de um conselho. Muitas vezes a pessoa só precisa de um ombro amigo para chorar. Muitas vezes a pessoa só precisa ouvir uma palavra de você que é: eu estou aqui para você.
Esses dias aconteceu uma situação muito interessante, eu gosto de contar a história, né? Que uma pessoa estava afastada da convivência da família. E naturalmente, a família sentia falta dela, mas a família se preenchia dos seus outros parentes. E essa pessoa estava muito, muito triste por estar afastada. O que essa pessoa desejava? O que ela precisava? Ela precisava retornar ao vínculo familiar, recuperar aquele espaço. E o que a família poderia fazer por ela? Poderia acolher. Automaticamente, quando existe um conflito, e isso é muito comum, as pessoas procuram alguém para ser um ponto de apoio. Claro, sempre tem aquelas pessoas muito cheias de boas vontade, por isso que o ajudador, aquele que ajuda as pessoas, ele normalmente se envolve em diversas complicações, diversos conflitos. Então aquela tia amorosa intencionalmente tentou aproximar essas pessoas, fazer com que elas reatassem essa amizade, reatassem esse companheirismo. E ao invés dela simplesmente trazer essa pessoa para a convivência e deixar que ela se acertasse com aqueles que supostamente se sentiram ofendidos, magoados, transgredidos por ela, essa tia quis ajudar, trazendo para ela um manual de regras de boa convivência, um manual de regras de como ela deveria fazer, conversar, se comportar para ser aceita de volta na família. Baseado nos preceitos da família? Não. Baseados em hipóteses, que é isso? Em suposições, palavra nova, gente, palavra nova. Em suposições que essa tia tinha, de como ela via esse conflito. O que aconteceu? Essa pessoa que estava afastada do vínculo familiar acabou entrando em conflito com essa tia, mas isso trouxe para ela força e vontade de reatar com a família. E o vínculo e o triângulo do conflito mudou. A pessoa que estava afastada voltou a conviver e o triângulo do conflito mudou. Então, muito cuidado quando você vai ajudar alguém. Você deve tomar só o que é necessário e dar aquilo que você tem. E dar o que tem necessita ser olhado com muito amor, com muito respeito, para que você não questione, para que você não exceda a necessidade que a outra pessoa vem quando ela te procura. Então essa é a primeira postura. Você tem que saber qual é a direção que essa pessoa está, o que ela está precisando, como que ela se comporta, para que ela veio te buscar. Tem que ser de forma clara. E você não deve jamais exceder. Existe um motivo para você ter sido procurado por essa pessoa. Só que também existe um motivo para que você, com muita resiliência, compreenda qual é a verdadeira necessidade dela. Então a gente faz coisas pelos outros o tempo todo, na maior boa intenção. Não, você faz porque você realmente está tentando se preencher. Você está tentando se ver no outro e satisfazer quem você é. E cuidado que nesse anseio de se preencher, você infringe e você causa uma desordem. Você muda essa postura. Então não é uma questão de caridade, não é uma questão de ajudar o outro, ajudar as necessidades básicas de sobrevivência do outro. Isso é importante, eu não estou menosprezando isso. Mas eu preciso compreender que à medida em que eu dou algo para outra pessoa, eu automaticamente tomo. E o nosso cérebro, o nosso organismo é tão sábio que existem muitas reações bioquímicas, biológicas que acontecem quando eu estou num processo de ajuda. Quando eu estou me dispondo a ajudar alguém. Então, ocitocina, que é um hormônio que é responsável pela regulação do nosso prazer, da nossa felicidade, ele é automaticamente eliminado. E eu tô ajudando o outro sem a menor intenção. Claro que não. Você tá fazendo porque você faz bem ao outro, e eu não tô menosprezando isso mais uma vez. Mas você faz porque você se sente bem.
Se você não se sentisse bem ajudando o outro, você faria? Eu pergunto para vocês, vocês fariam? Vocês ajudariam alguém se vocês não estivessem se sentindo bem? Mesmo que algumas vezes a expectativa do retorno, a expectativa do reconhecimento, a expectativa do agradecimento do outro não venha na mesma medida. Mas de primeira mão, a hora que você está ajudando o outro, você se sente muito bem. Ah, Liz, mas eu ajudava muito as pessoas, hoje eu parei. Parou por quê? Porque você deu além do necessário para o outro. E você muitas vezes quer tomar do outro muito mais do que ele tem para te dar. Muito mais não do que ele tem, mas muito mais do que você necessita. E é ali que a gente causa a desordem na primeira postura das ordens da ajuda. Fez sentido? Fez sentido? E a ocitocina, gente, ela melhora a ansiedade, ela melhora o vigor da vida, ela te deixa feliz, apaixonado, revitalizado. Então, quando você ajuda alguém, compreenda que você está fazendo porque você se sente bem em primeiro lugar. E que bom que você faz isso. Mas não exija do outro que ele reconheça aquilo que você fez. Simplesmente faça, porque de coração, de alma limpa, você está oferecendo ajuda. Mas também não dê mais do que ele precisa. Não tente obrigá-lo a aceitar, não tente forçar a ajuda, porque assim a gente já começa a infringir uma segunda postura nas ordens da ajuda. E qual seria a segunda postura das ordens da ajuda? Qual seria? Quando a gente fala de posturas, quando a gente fala de vida, a gente sempre tem que pensar: por que eu ajudo? Como eu ajudo? Quem eu ajudo? E essa é a beleza das constelações. As constelações fazem com que a gente permeie diversas posturas e reações e atitudes e analise um contexto da pessoa ao ponto de te mostrar que existe uma regularidade nas ações, que existe uma regularidade na vida. E que se você assumir para si essas posturas e observar a forma como você vive e como o outro vive, você começa a respeitar a individualidade das pessoas. E principalmente, quando você ajuda, uma coisa muito importante que acontece muito em quem ajuda é que as pessoas normalmente tiram do outro a possibilidade que ele faça por si mesmo. E isso é muito grave. Quando você dá demais, quando você ajuda demais, que você tira do outro a possibilidade que ele faça por si mesmo, você está fazendo algo muito grave que me remete lá no começo, quando os pais estavam ensinando a gente a andar. Imagina lá, você já viu essa cena, ou você fez isso com seu filho, ou você lembra de como foi seus primeiros passos. Você lembra como foi seus primeiros passos. Seja bem-vindo, Gut, seja bem-vinda Ana, Carol, Giselma, G, que honra, Osmarina, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês. Guto Santos, grande ajudador de pessoas na comunicação, que honra, que honra. E nós estamos falando desse limite que existe, quando nós tiramos a autonomia das pessoas. E quando que a gente percebe que a gente está passando do limite? Quando nós observamos que existe a impossibilidade dessa pessoa caminhar sozinha. Como assim, Liz, impossibilidade? Quando nossos pais estavam ensinando ou nos ensinando a caminhar, qual era o procedimento? Qual era a técnica? Qual era a atividade feita? Qual era a metodologia deles? O quanto eles ajudavam? Eles ajudavam no começo. Como que era? O pai pega o bebezinho e ele começa a fortalecer a postura. Depois o pai pega o bebezinho e começa a segurar pelas mãozinhas. Depois o pai pega o bebezinho e posiciona ele em pé e solta ele para dar os primeiros passinhos. O pai pega o bebê e daqui a pouco ele abre as mãos assim, e estende os braços e o bebê anda de um ponto ao outro. E a outra pessoa, que é a mãe, para na frente e o pai solta o bebê. E a mãe pega. E o pai solta o bebê e a mãe pega. E essa ajuda é só no início.
Porque a partir do momento que essa criança vai fortalecendo as perninhas, fortalecendo a pisada, fortalecendo a marcha, criando conexões neurais, desenvolvendo a habilidade de caminhar sozinha, o que os pais fazem? Agora vai, filho. Os pais falam, agora vai, meu bem. Agora vai, bebê. E comemoram a cada passo. E comemoram. E a partir daquele momento em que ele adquire autonomia no caminhar, o papel normal dos pais é liberar essa criança para caminhar. É liberar essa criança para a vida. Alguns pais mais temerosos ainda ficam cerceando, ficam cuidando com a intencionalidade de evitar quedas, mas é inevitável. É inevitável. A criança que está aprendendo a andar, é inevitável que ela caia, é inevitável que ela levante, é inevitável porque isso fortalece a vida. E quando nas ordens da ajuda, nós nos posicionamos como se fôssemos os pais de quem a gente está ajudando, o que nós estamos fazendo? Nós estamos impossibilitando aquela pessoa de se desenvolver. Nós estamos negando o direito dessa pessoa a seguir na vida, a reconhecer suas capacidades, a reconhecer suas habilidades, a reconhecer que ela é capaz de fazer. E principalmente, gente, o mais grave de tudo, nós olhamos para essa pessoa com piedade. Nós olhamos para essa pessoa com um olhar de coitado dele. Eu preciso ajudar, porque se eu não ajudar, ele não vai conseguir. Se eu não ajudar, ele não vai pagar a conta. Se eu não ajudar, ele não arruma emprego. Se eu não chamar, ele não levanta para a escola. Se eu não fizer, e aí eu continuo ajudando. Em todas as relações são assim. Em todas as profissões são assim. Com as pessoas funciona dessa forma. Então, no primeiro momento da nossa vida, nossos pais tiveram esse papel importante. E seguindo o exemplo de cuidadores, que são os nossos primeiros cuidadores, nossos primeiros ajudadores, nós temos uma tendência de cuidar daqueles que nos exigem cuidado. Então, muita atenção. Quando nós olhamos para alguém e nós subjugamos a sua capacidade de desenvolvimento, nós podemos condenar essa pessoa a se achar, a se reconhecer como um incapaz. Isso é muito sério, a se reconhecer como incapaz. E quando nós fizemos isso, nós condenamos essa pessoa a uma vida medíocre. Condenamos ela a uma vida medíocre. Imaginem tantas histórias que nós conhecemos, tantas histórias de pessoas que tiveram uma infância sofrida, que tiveram uma infância muito dura, que faltou alimento, que faltou moradia, que faltou estudo, que começou a trabalhar cedo, que começou a se virar muito cedo. Essa história fortaleceu essa pessoa. E ao contrário das pessoas que olham para os outros com piedade, uma pessoa que passou por tudo isso, ela jamais vai admitir que olhem para ela com piedade. Que olhem para ela com um olhar de coitado, que infância difícil, que vida sofrida. Ainda mais se atualmente ele tem conquistado grandes vitórias. Porque pessoas que tiveram uma vida sofrida, de muita batalha, uma infância humilde e tiveram que crescer na vida, tiveram que lutar na vida, elas têm orgulho da própria história. E jamais, por inúmeros atendimentos que eu já fiz, por inúmeras pessoas que eu conheço, por inúmeras histórias que eu conheço, jamais elas admitiram durante essa trajetória que olhassem para elas com piedade, que olhassem para elas com dó. Por isso que na ordem da ajuda você precisa respeitar a individualidade, respeitar a limitação das pessoas, respeitar e testar. É essa a palavra, testar. Testar a história dela, testar a capacidade dela, testar se ela é capaz de se desenvolver e ajudar só até onde é necessário. Só até onde é necessário. Essa pessoa, o que está sendo ajudado, ele vai te dizer, ele vai te contar,
Ele vai demonstrar o que ele está precisando. Mas não queira, não deseje ajudar muito mais. Então, se você é daqueles que faz tudo pelo seu filho, tudo pelo seu colega de trabalho, tudo pelos seus amigos, tudo pelos seus pais, saiba que você também está invertendo o seu papel de amigo, de filho, de irmão. Saiba que você está infringindo e enfraquecendo não só a pessoa que está sendo ajudada, e é você na maior boa intenção, né? Você na maior boa intenção, ajudando, enchendo de amor. E é nesse momento que o amor atrapalha. É nesse momento que o amor atrapalha. Quando você deseja ajudar mais, que você enfraquece a pessoa, que você enfraquece o sistema, que você torna a pessoa um fraco. Ajudar demais cria pessoas fracas. Pessoas que recebem muita ajuda se tornam fracas. E não só elas, você começa a enfraquecer todo o sistema. Todo o sistema. É isso mesmo. Todo o sistema, porque quem vem dela, os filhos que nascerão dela, já nascerão com essa fraqueza. Então, o tamanho é o impacto de quem ajuda na vida do ajudado. E quem ajuda, ele precisa, nessa primeira postura, entrar num papel de humilde. Mas humilde não quer dizer um papel de bonzinho. Humilde não quer dizer ser bonzinho. Humilde tem uma etiologia muito legal. A palavra humilde, de humildade, vem do grego, que significa humus. E humus para biologia é ótimo, né? Mas humus significa terra, que é a mesma origem de humildade, que é a mesma origem de humano. A raiz da palavra vem da mesma origem. Então significa o quê? Que a pessoa que está ajudando, ela precisa ser humilde e não arrogante. Ser humilde significa reconhecer no outro que nós estamos em igualdade de condições. Ah, Liz, mas eu tenho mais condições, mais conhecimento, mais habilidade, mais atitude que a outra pessoa. Eu posso ajudar ela. Eu preciso ajudar ela. Nessa postura você não está sendo humilde. Então significa você olhar para o outro com respeito. Humildade é você olhar para o outro com simplicidade, que é uma característica das pessoas e elas podem assumir esse papel de responsabilidade sem arrogância. Ser humilde é um comportamento. Ser humilde não é ser simples, não é ser fraco, não é ser amável com força. Ser humilde é ter amor próprio e autocontrole. E no autocontrole exige que você ajude o outro até onde você sabe que o outro realmente está precisando de ajuda. E a partir daquele momento você deixa ele seguir sozinho. Então ser humilde significa que nós somos iguais, que nós voltaremos para a terra. E isso é bíblico. Do pó viemos e pro pó retornaremos. Por que isso? Porque isso nos lembra a nossa postura de humildade. E na ordem da ajuda, a primeira dela, exige que você seja muito humilde. Humilde para dar o que o outro pede e tomar somente o que é necessário. E a segunda postura, Liz? Porque nessa proporção, nessa questão de humildade, nós já começamos a entrar na segunda postura. A segunda postura é diferente um pouquinho da primeira, tá? A segunda postura tem a ver com com a necessidade de você perceber em quais circunstâncias você está ajudando o outro. Quais circunstâncias que nós estamos ajudando o outro? Quais são as circunstâncias, Liz? É diferente de você querer doar e receber, tá? É outra história. Então, as circunstâncias são o quê, gente? Nós temos que lembrar que existem destinos implacáveis. Esses dias eu coloquei no nosso grupo e até perguntei para as pessoas que estão lá se elas acreditavam em destino ou livre-arbítrio. E muitas falaram que acreditam em destino, mas também compreendem que nós aqui moldamos o nosso destino. Mas eu pergunto para vocês, quando a gente fala de circunstâncias e a gente fala de respeitar o destino das pessoas, eu preciso analisar algo muito importante. E eu quero só fazer umas perguntinhas aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos, quem tá chegando.
Aproveita, já que nós estamos falando do amor que atrapalha, das ordens de ajuda, manda esse aviãozinho aqui para mais pessoas, para que elas estejam presentes, para que elas recebam esse conteúdo maravilhoso, para que elas participem dessa live, para que elas entendam, mães, médicas, mulheres que estão sempre fazendo caridade, que estão sempre no movimento de doação. Gente, não sou contra fazer caridade, mas eu tô trazendo para vocês uma informação importante, um alerta, para que você assuma uma posição de dar, de receber, de tomar, de acolher com humildade, de acolher com amor, de equilibrar o seu sistema e de compensar algumas desordens do seu sistema. Porque sistemas que exigem ou que apresentam pessoas que são extremamente... Então, o pai é caridoso, a mãe é caridoso, muitas vezes não prosperam. Sistemas, pessoas que são extremamente desapegadas, porque a vida, o lema dela é cuidar do outro, é ajudar o outro. E pessoas que dizem que eu só sou feliz ou só estou feliz quando eu estou ajudando alguém, são pessoas que muitas vezes são arrogantes. Apesar de parecerem humildes, são arrogantes. Se elas não tomarem cuidado, e se você que está me ouvindo não tomar cuidado, e você infringir uma dessas posturas, você pode sair de um papel de ajudador, de salvador, e se tornar um malfeitor. Se tornar alguém que agride ao invés de ajudar. E é por esse motivo, por muitos movimentos que eu tenho percebido, é que eu trouxe esse conteúdo tão importante para vocês. E quando a gente fala da segunda postura, que tem a ver com humildade, tem a ver com olhar para o destino, respeitar o destino dos outros, nós temos que lembrar que algumas pessoas têm destino sim. E quais são as circunstâncias, sabe? O que a pessoa que está recebendo ajuda? O que a pessoa que precisa de ajuda? Qual é essa segunda postura? Que nós só podemos interferir e apoiar o outro à medida que ele ou que a circunstância nos permite. Então a segunda postura é: nós só podemos ajudar o outro, nós só podemos oferecer ajuda à medida em que a circunstância nos permite. Quais circunstâncias, Liz? Circunstâncias do destino. A pergunta que eu quero te fazer, se você duvidar do teu destino, eu quero te perguntar: você escolheu a família que você nasceu? Você escolheu o seu nome? Você escolheu os seus parentes? Você escolheu esse pai e essa mãe? Foi você, né? Foi você que escolheu crescer nessa família? Ou foi você que escolheu ser abandonado por essa mãe? Foi você que escolheu ser abusado? Foi você que escolheu o seu trabalho? Sim, Liz, eu escolhi meu trabalho, mas meu trabalho é ótimo. E quem são as pessoas da sua família? Eu sou professora. Minha tia é professora, minha avó foi professora, meu avô foi professor, meu avô ensinava catequese. Você escolheu? Inconscientemente as coisas acontecem. E quando nós falamos em ajudar, nós precisamos respeitar as circunstâncias e o destino das pessoas. O que significa isso, Liz? Algumas pessoas vivem determinadas circunstâncias. Por exemplo, destinos. Pessoas que são alcoólatras, né? Alcoolistas, hoje se chama, acho que é alcoolista, se eu não me engano. Alcoolistas, que são depressivos, que têm ou que vivem situações de drogadição. Muitas vezes você olha para aquela pessoa e você fala: eu posso te ajudar. É dinheiro que você precisa do tratamento? Tá aqui. É apoio emocional que você precisa para sair dessa depressão? Eu vou todo dia na tua casa. Parar de beber? Vou jogar todo o álcool que existe na sua casa no lixo. Vou jogar todo o álcool. Você não vai ver nem garrafa de vinagre. Você não vai mais entrar em contato com perfume. Porque eu sei o que você precisa. Eu posso te ajudar.
eu posso interferir na sua vida, mesmo que você olhe para mim e diga, eu não quero isso, eu não dou conta disso. Então a segunda postura tem a ver com esse lugar, tem a ver com aquelas pessoas que olham para os destinos dos outros e acreditam que é frescura, que bastasse ter uma cabeça boa para sair dessa depressão, que bastasse tomar um remédio que tudo estaria curado. E existem algumas pessoas que tomam remédios para depressão há anos, anos e anos e fazem terapia e buscam autoconhecimento e têm dificuldade de sair desse estado depressivo. E quando você olha para o sistema dela, quando você olha para a família dela, a mãe passou por isso, a avó teve episódios depressivos, a bisavó, a tia, a prima, a amiga não, que não está no sistema. Mas e quando a gente fala de tudo isso, nós precisamos olhar para esse lugar. Nos é permitido ajudar a partir do momento em que nós respeitarmos as circunstâncias e os destinos. Então, se essa pessoa, ela assume esse destino e ela não quer a sua ajuda, você não tem permissão para interferir nesse destino. Se ela aceita esse destino é dela. E se você não respeita essa circunstância que ela vive, se você não respeita quem ela é, a maneira como ela decide viver, você não tem autorização para ajudar. E quando você tenta ajudar, mesmo assim, insistindo, intervindo, até ofendendo, você está saindo da postura da ajuda, da segunda postura da ajuda. Certa vez, eu tive uma conhecida muito querida, que genética, quando a gente fala de destino, gente, não é só algo que está escrito nas estrelas, não é isso. O destino é composto por fatores biológicos, ambientais, fenomenológicos. Nós estudamos todas essas variáveis para entender como que um destino da pessoa é composto. E ela tem sim autonomia sobre muitas coisas do destino dela, principalmente se ela assentir as coisas do passado. E ela decidir fazer diferente com amor, com honra, enfim. Essa pessoa desenvolveu um câncer de mama. E existe um histórico genético familiar na família muito importante. A outra irmã também desenvolveu câncer de mama. E as duas, teoricamente, tinham o mesmo destino. Mas uma olhou para aquela situação e definiu que aquele câncer seria o causador da sua morte. A outra olhou para o mesmo destino e decidiu que o câncer não iria levar ela. Uma definiu o destino, a outra também definiu o destino. Só que os destinos completamente diferentes. Essa dava permissão para ser ajudada. Essa não dava permissão para ser ajudada. Tudo era difícil, negativo, cansativo, frustrante. E as pessoas tentavam ajudar, mas ela não aceitava ajuda. Então as pessoas saíam da postura do ajudador, da segunda ordem, mas ela não aceitava. E qual foi o destino final? Essa acabou falecendo. E a que decidiu viver, vive em remissão há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Então, quando eu trago essa história para vocês, o que eu quero dizer? Que a circunstância, que foi uma mutação genética, biológica, um histórico, questão psicológica, emocional, psíquica, influencia no destino e na circunstância da vida da pessoa? Sim. Mas se você não tem permissão para ajudar, você também não tem permissão para sofrer. Por quê? Porque você não está no lugar de ajudador. Porque o ajudador que assume a segunda postura, ele vai acolher essa situação que ela vive.
acolher esse destino que ela admitiu como para si. Mesmo que você fique indignado, que você fique pé da vida. Mas você precisa compreender que a vida, ela é composta dessa forma. Então você precisa entender também que ao longo da evolução, da sobrevivência, do crescimento, as pessoas às vezes decidem viver esse destino. Então a segunda postura diz que você só vai ajudar dentro daquilo que é possível. Você só vai ajudar dentro daquilo que é possível. E eu vou repetir. Por quê? Porque você precisa respeitar a vontade da outra pessoa. Você precisa, apesar de ver o caminho, apesar de entender as possibilidades, apesar de muitas vezes ter experiência ou ter passado por uma situação dessa, você tem que respeitar. Porque é nesse lugar de humildade que mais uma vez a segunda postura te traz. Nós precisamos entender que alguns destinos têm condições impostas e essas circunstâncias, quando a gente fala em circunstâncias também, nós precisamos lembrar dos limites e das limitações. Essa pessoa tinha limites físicos, ambientais e tinha limitações psicológicas, psíquicas. Essa outra pessoa aqui tinha limites físicos, ambientais, né, das células cancerígenas, mas não tinha limitações psíquicas, não tinha limitações emocionais. Ela se apegava à fé, se apegava à vitória, se apegava à perseverança, se apegava à luta, se apegava à cura, principalmente. Então, quando nós falamos da segunda postura da ordem da ajuda, nós precisamos entender que existem limitações físicas e ambientais. O que são limitações físicas? Deixa eu tentar trazer mais um exemplo para vocês. Essa semana, eu tenho uma pessoa com quem eu convivo que ela não vê, né? Ela não vê. E não adianta eu chegar nessa pessoa e tentar fazer com que ela veja o mundo e tentar e forçar ela a viver experiências, a viver sensações que não são adequadas para a limitação física dela. Qual é a limitação física dela? Visão. Assim como eu tenho uma modista que não fala, na verdade ela não ouve, ela fala, ela não ouve, desculpa. E quando eu penso em limitações, eu preciso me adaptar para me comunicar com ela, para que ela me atenda. E essa semana ela fez um trabalho muito bonito para mim, umas roupas, ela é uma modista incrível. E ela me passou um preço, tá? Ela me passou um preço. Me cobrou bem, a bicha é boa, a bicha cobra, tá? O trabalho dela é bom, eu valorizo muito. E eu questionei que estava muito caro. Falei, meu Deus, essa roupa é simples, não tem tanta costura, não tem muito detalhe, faz um preço melhor. E uma terceira pessoa que estava nesse ambiente falou, nossa, coitada, pra que fazer isso com ela? Eu, como assim coitada? Como assim coitada? Falei, ela não é coitada não. Ela falou, ai, nossa, mas ela é coitada sim, imagina, ela se esforça, ela costura, ela é tão caprichosa, ela faz tudo com tanto amor e ela precisa ganhar o dela. Eu falei, sim, assim como eu faço igual ela, trabalho com amor, trabalho com tudo, do mesmo jeito. Mas ela não é coitada não. Nós estamos numa relação de compra e venda, de prestação de serviço e pagamento. Eu, enquanto consumidora, estou olhando o produto e questionando se o preço é justo. E não é porque ela não ouve que ela não pode fazer um desconto. Justo? Aí a outra pessoa, ai, mas imagina, ela é muda, ela não fala direito. E eu olhei e falei assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Por quê? Quando ela fez algo pra mim, eu tô falando da segunda postura, da limitação física. Quando ela fez algo pra mim, automaticamente ela me ajudou. E eu dei o quê? O pagamento, que é o que eu tenho pra dar. Então ela vai tomar o pagamento. Só que eu questionei. Por quê? Porque eu recebi algo que
estava de acordo com, e olha só, o exemplo é físico, mas tem muito a ver com todas as relações. Eu recebi algo e eu estava questionando o valor. E a outra pessoa, querendo ajudar, diminuiu ela em relação às capacidades e aos limites físicos dela. E não era esse o teor, porque quanto às capacidades de costura, as habilidades técnicas, a criatividade, ela é espetacular. E ela e eu discutimos o preço, né, na linguagem de sinais, discutimos o preço e chegamos a um acordo que foi satisfatório e equilibrou a ajuda. Eu dei o que eu precisava, o que eu tinha, e ela tomou só o que era necessário. E eu tomei também só o que era necessário. Então tem que ter muito cuidado, até nas relações profissionais. Nós precisamos entender que existem limites. Um limite físico muito simples também, para dar um exemplo para vocês, é quando eu tenho alguém com uma deficiência física. E eu quero que essa pessoa atinja todos os recordes ou forçar essa pessoa a se desenvolver, a ir atrás de uma físio. Gente, você pode até fazer uma sugestão, mas você não tem o direito de se incomodar com a posição, com o limite dessa pessoa. Uma limitação, né, uma limitação ambiental é aquele exemplo que eu dei para vocês antes, quando a gente fala sobre a forma como a criança foi criada, às vezes se ela passou por alguma ausência de alimentação, se ela teve limites e ela não pôde estudar numa escola de qualidade, teve que estudar numa escola com menos recurso. Pessoas que tiveram que realmente sobreviver em cima de montanhas de dramas, de lixo, de violência e se constituíram alguém de sucesso. Isso é um limite físico, isso é um limite ambiental. Então, famílias muito rígidas impõem limites ambientais. Falta de alguma estrutura, falta de alimento, falta de comida, falta de vestimento, são limites ambientais. E os limites ambientais impactam fortemente nas limitações, que tem a ver com o emocional, tem a ver com o psíquico. Quando eu falo de limitações emocionais e eu trago para a ordem da ajuda, tem a ver muito, eu estou vendo aqui que a Suelen entrou, seja muito bem-vinda, Suelen, isso vale muito para quem é mentor. O mentor tem um anseio, o psicólogo, o terapeuta, o professor, eles têm um anseio de transformar a vida da pessoa. E eu sei o caminho, e eu quero te levar para o mais, confia em mim, pega na minha mão, vamos comigo, eu tenho o caminho, eu sei a metodologia, eu tenho o método melhor que existe. Mas ele esquece que algumas pessoas têm limitações. E essas limitações têm a ver com a capacidade, com o olhar dela sobre quem ela é. Reconhecer as suas limitações. E às vezes ela reconhece que tem, e tem. Essa semana mesmo eu fiz um diagnóstico, encaminhei por algumas avaliações com uma psicóloga e tive a constatação de algumas limitações de uma mentorada minha que são cognitivas. Então não adianta eu prometer para ela que ela vai ter um caminho extraordinário. Eu tenho que entender qual é a limitação dela. E a limitação de algumas pessoas, às vezes, não é cognitiva, é sim no acreditar nas suas capacidades. No acreditar nas suas capacidades. E se ela tem alguma limitação psicológica que boicota a vida dela, ela começa também a boicotar os próprios resultados. E ela vive num coitadinho de mim. É isso mesmo, isso não é para mim. Eu não preciso disso. E essas limitações acabam tornando a vida dela algo medíocre, mais uma vez. Então eu quero ajudar, eu sei o caminho, confia em mim, anda do meu lado. Mas na ordem da ajuda eu preciso entender, respeitar, olhar com honra para as limitações também. Então, eu tenho mentorados extremamente de sucessos que voam e outros que precisam de mais tempo. Outros que precisam solidificar as transformações que acontecem na vida deles. E se eu respeito isso,
eu não saio da segunda postura da ordem da ajuda, que é respeitar as circunstâncias e ter permissão de ajudar somente o que realmente é permitido. E depois de conhecer a segunda, nós vamos para a terceira postura. Qual é a terceira postura, gente? A terceira postura tem a ver com o arquétipo do ajudador. Eu tô vendo a Karine aqui, lá de Sinop, entrando. A Karine do Mato Grosso, aliás, entrando aqui. Seja bem-vinda. Dentista é o próprio arquétipo do ajudador. O dentista, ele ajuda muito a pessoa, mas muito, que muitas vezes pode até prejudicar. E me conta se isso já aconteceu com vocês. Médicos, terapeutas, que eu tô vendo passar por aqui, professores, mães. Quando a gente assume o arquétipo do ajudador, quando a gente olha para a pessoa e a gente quer dar demais, quando a gente vai ajudar demais, a gente esquece de dar autonomia para a pessoa. Então, é como se os pais não tivessem nos dado a oportunidade de ter levado aqueles tombos daquela história de andar que eu contei para vocês. Então, essa terceira ordem traz uma informação muito importante. É que você, quando adulto, tem que olhar para o ajudado como outro adulto e não como uma criança. É sobre isso a terceira postura. Você olha para o adulto como adulto e você respeita o adulto com humildade. Você acredita que esse adulto tem capacidades, tem responsabilidades, ele pode se desenvolver. E para falar de desenvolvimento, eu gosto muito de lembrar que existem 3 pilares no desenvolvimento. O primeiro pilar é o conhecimento. Então, o adulto, se ele quiser se desenvolver, ele pode buscar conhecimento. O segundo pilar são as habilidades. Se ele quiser se desenvolver, apesar dele ter recebido uma ajuda no início, ele pode buscar e desenvolver novas habilidades. Se ele deseja se desenvolver realmente, ele parte para a ação. E ele pode sim, a partir de uma ajuda inicial, a partir de um começo, agora ele pode assumir a sua vida. E é muito lindo quando a gente olha para o outro como adulto, porque a gente começa a respeitar as competências. A gente começa a entender, nós entendemos que existem conhecimentos diferentes. Eu tenho conhecimentos que talvez vocês que estão aqui não tenham. Vocês têm habilidades que talvez eu não tenha. E quando eu olho para vocês, eu não reconheço, eu não me vejo num lugar de arrogância. Eu vejo que eu sou diferente de você. Que você tem competências, que tem habilidades, que tem características, que tem conhecimentos diferentes. E é isso que nos completa. E na postura das constelações, é isso que traz beleza para a convivência. É isso que traz amor para a convivência. É isso que faz com que eu, enquanto adulto, olhe para você e como terapeuta consiga avaliar as suas competências, avaliar a sua condição física, avaliar a sua condição psíquica de tomar a vida, E quando eu falo da terceira postura, que é olhado com o adulto como outro adulto, eu tenho que só considerar um ponto aqui, eu preciso abrir aspas. Qual é o ponto? O ponto é que, quando eu olho para os meus pais, Elisa, eu olho para os meus pais e hoje eu vejo que eles estão idosos e hoje eu preciso ajudá-los, mesmo que eles não queiram. Eu vou lá, eu cuido do mercado, eu cuido da farmácia, eu cuido do exercício, eu matriculei eles no Pilates, mas eles não querem fazer Pilates, mas eu sei que eles precisam, então eu cuido deles. E é assim que eu tô tratando eles como adulto. Tem certeza disso? E eu te pergunto, tem certeza disso? Por quê? Se os teus pais vieram primeiro e você começa a tratá-los não como adulto e sim como uma criança, você infringe as leis do amor. Meu Deus do céu, as leis do amor não pode, gente. Que é ordem, hierarquia e equilíbrio. E aí a desordem, o teu sistema tá feito, gente. A desordem tá feita. Então, quando você olha para o adulto, você tem que lembrar que você só vai fornecer para ele, que você só vai ajudar ele a partir do papel que você está vivendo, que é de outro adulto. Porque o contrário disso
você vai assumir um papel negativo de pai, tá? Não é um papel positivo de pais, é negativo. Em que você vai querer ajudar, em que você vai querer completar, que você vai querer tratar o outro, ignorando quem ele é. E papel de pai e mãe já teve. Ele não pode colocar outro papel, pai e mãe no colo, ou aliás, ele não pode colocar outro pai e mãe no lugar. E você não pode pegar, mas meu paizinho tá velhinho, tá idoso, ele já tá fazendo umas confusões. E ao invés de possibilitar autonomia para ele, condições para que ele continue gerenciando a sua vida por mais tempo possível, você pega ele no colo. E você desestimula a existência dele, você desestimula a vida dele. Então, muito cuidado. E aqui, gente, nesse lugar é que acontece muita divergência na educação dos filhos. Muita divergência na educação dos filhos. Porque muitas vezes os pais já percebem que os filhos cresceram, não é verdade? Percebem que os filhos cresceram. Percebem de verdade? A mãe, pode ser o contrário também, o pai começa a dar mais autonomia, liberdade, responsabilidade, e a mãe olha para aquela carinha e vê nele ainda o bebezinho dela. E protege, e cuida, e acoita, e arruma a cama, e cuida das coisas, e não deixa, não deixa o moleque respirar. E quando eu falo moleque, eu não tô falando de criança não, tô falando de adolescente, jovem. E não deixa o jovem respirar, e não deixa o jovem tomar atitude. E aí ele sai de casa e você fica lá no celular, querendo saber onde ele tá, querendo que ele avise onde que vai chegar e que hora que vai chegar. E você esquece da autonomia dele. E aí o pai briga. Você tá muito na cola desse moleque, você não deixa esse moleque viver, você não deixa ele crescer, ele nunca vai se tornar um homem responsável, porque a mamãe dele protege ele demais. Então, a terceira postura da ordem da ajuda, ela é crucial para analisar a divergência que existe entre os casais. Eu tenho atendido muitos casais e quando eu olho para a educação, para a hierarquia, para o equilíbrio, para a ordem, quando eu olho para além disso, e por que o filho está com 35 anos e não sai de casa? E por que o filho está com 29 anos e não sai de casa? Se eu olhar para a ordem da ajuda, eu já encontro quem protege ele demais. E as divergências na educação. E isso é muito sério, gente. Tem que olhar com cuidado, tem que observar. E é isso que é lindo nas constelações. Porque a gente observa muito as coisas. A gente vai construindo uma sequência lógica e a gente vai consolidando fato por fato. E quando a gente fala de fato por fato, eu não falo exclusivamente de algo intuitivo. Fica claro aqui que nós vamos dando um passo depois do outro e pisando num terreno sólido. Para além da visão racional das coisas, nós vamos também para a visão fenomenológica das coisas. E aqui eu já entro, quando eu começo a trazer esse assunto, eu já entro com algo muito importante quando eu falo desse lugar. Eu entro aqui num campo que a gente traz, que é considerar quando eu olho para outro adulto, não exclusivamente só a pessoa, e sim todo o sistema. É isso mesmo. Quando eu olho para outro adulto, eu tenho que considerar não só ele, como um indivíduo único e exclusivo, mas tudo o que aconteceu com ele. Tudo o que aconteceu com ele significa o que eles. Tudo o que aconteceu com ele significa olhar para ele com empatia, entendendo qual é a família que ele veio, de qual família ele veio, como que foi constituída essa família. Deixa eu tomar água, né, gente? E é dentro desse lugar que eu começo a compreender quais são as dinâmicas que permeiam a vida dele. Por que ele tá com essa atitude? Por que a vida dele tá com esse destino tão cruel? Porque eu não posso ser simpático exclusivamente ao meu paciente ou ao meu mentorado. Eu preciso considerar toda a constituição dele. Porque aí eu começo a fechar as peças do quebra-cabeça e eu vou dando forma à imagem que eu vejo. Eu vou dando forma à situação que eu vejo. Eu vou montando as peças
desse quebra-cabeça e compreendendo esse contexto que ele vive. Só assim, só desse lugar, eu verdadeiramente posso ajudar. E isso vale para professores, para médicos, para terapeutas, para psicólogas. Eu jamais posso ajudar um outro adulto não valorizando a visão que eu tenho de outro adulto e desconsiderando todo o contexto, que inclui família, avós, antepassados, conflitos. Eu preciso compreender a totalidade. Ah, Liz, mas isso é possível? Talvez sim, talvez não. As informações, elas virão. As informações virão por onde, Liz? Virão pelo que o paciente vai relatar. Ah, Liz, mas meu paciente, o meu doutor, o meu médico, ele nunca quer saber de nada. Ele olha pra mim, ele trata aquela dor de cabeça, ele olha aquela situação e não fala mais, não quer nem saber do que acontece na minha vida. Ele não tá olhando pro ser na integridade. Eu sinto muito, mas ele não tá respeitando a integralidade do teu ser. Você não é exclusivamente aqui, materializado, único e sozinho. Você tem uma constituição. O que você vive hoje vai influenciar o teu futuro. O que foi vivido ontem já influenciou o teu presente. Já influenciou quem você é. Portanto, quando você considera essa terceira ordem da ajuda, de olhar de um adulto, olhar para um adulto, ajudar um adulto como outro adulto, respeitando ele, você precisa considerar o reflexo de tudo o que aconteceu com ele. Sendo empático, considerando todo o significado que a vida, o motivo por que ele está aqui na tua frente, tá bom? Ficou claro isso? Ficou claro? Então manda lá, manda esse aviãozinho que ainda dá tempo, que nós estamos indo para a terceira postura. São 6. Terceira não, né? São 6. E na terceira postura, aliás, oh meu Deus, terceira eu perdi as contas aqui, nós estamos na quinta postura. E essa quinta postura, ela é muito linda e ela tá articulada com todas as outras posturas. E no final a gente vai fazer uma revisão rápida das posturas sistêmicas, das posturas que influenciam a ordem da ajuda. Então, quem é profissional da ajuda, quem gosta de ajudar os outros, quem tem interesse em ajudar os outros, precisa saber dessas posturas. Porque não é só sobre ajudar, é como ajudar verdadeiramente, intencionalmente, equilibradamente, respeitando toda a hierarquia, a ordem, os preceitos, as antecedências e um caminhar contínuo de crescimento. E por isso nós vamos para a quinta ordem. A quinta ordem, uma quinta postura, é olhar para o ser humano com muito respeito. É o amor de cada ser humano, o amor que existe em cada pessoa e ter um profundo respeito por esse amor, por essa pessoa que está aí na tua frente. E esse profundo respeito tem a ver com considerar essa pessoa que está na sua frente sem julgamento, sem preconceito, sem questionar nada do que foi e como foi. Como assim, Liz? Como que eu posso ajudar? Imagina que você, um exemplo simples, de ajuda e caridade. Imagina que você vê na saída do mercado, é muito comum isso. Em saídas de mercado, quantas vezes você já se deparou com pedintes, né? Com mendigos, maltrapilhos na saída do mercado. E eles te pedem um dinheiro. E você dá um dinheiro para ele. Você fez uma caridade. Você compartilhou um pouquinho do teu ganho financeiro. Mas se você realmente quiser ajudar, você se abaixa e pergunta sobre essa pessoa. Como assim, Liz? Imagina, só de chegar perto, eles são perigosos. Começou a julgar. Só de chegar perto, eles são mal cheirosos. Olha o preconceito. Só de chegar perto, imagina, eles podem tentar me roubar. Olha o preconceito. Então, quando eu falo de ajudar com amor, e eu dei um exemplo drástico porque ele mexe realmente com a gente e ele é comum sim. Na minha cidade tem, em cidades maiores, o número de pessoas à beira, né, à margem da sociedade é muito maior. Mas eu também posso pensar
em ajudar alguém sem questionar. Então, se alguém com depressão, por exemplo, viesse ao teu consultório, ou estivesse na sala de aula, ou um filho, ou um parente, e viesse te pedir ajuda, e você já olha para ele, nossa, mas eu não acredito que tá tendo coragem de pedir para mim. Quantas vezes eu ofereci ajuda e ele não quis? Quantas pessoas já ajudaram e ele não valorizou? Então, quando eu saio desse lugar, ou não estou nessa postura de olhar com amor para outra pessoa, eu não assumo a quinta postura da ordem da ajuda, que é olhar com amor. Olhar com amor é ver com olhos, que é enxergar com olhos de ver, eu costumo dizer essa frase, é enxergar com olhos de ver. Porque enxergar as coisas, gente, até papagaio fala, até papagaio enxerga. Mas quando eu falo que enxergar com olhos de ver, é olhar para a alma. É a minha alma, olha para a tua alma. Não é eu racional olhando para a tua dificuldade, olhando para a tua mendicância, olhando para a tua vestimenta, olhando para a tua situação social. É a minha alma de ser humano, de humanidade, olhando para a tua alma. Reconhecendo que ali eu tenho uma pessoa, um irmão, uma pessoa que representa, inclusive, algo mais valoroso, que é o Deus Todo-Poderoso. Então perceba que naturalmente a vida flui na quinta ordem. Naturalmente a vida flui na quinta postura, que eu acredito que fecha toda a ordem da ajuda. É quando você chega ou você está na escola e você recebe um aluno e você entende a dificuldade dele olhando nos olhos. Quando você vê seu marido chegando do trabalho e você olha para ele e fala, eu posso te ajudar, o que você precisa de mim? Mas não assim, você está chegando tarde, olha esse horário, olha esse trabalho. Como assim? Como assim? Então, quando eu assumo esse lugar, quando eu quero viver nessa postura, é viver com amor. E nas constelações nós temos um fato muito visível do que é olhar com amor. Nós trabalhamos com representantes. E quando um representante assume a postura na representação da constelação do outro que está sendo constelado, ele se entrega verdadeiramente. E quando ele se entrega verdadeiramente, ele acaba assumindo posturas, trejeitos, emoções que estão relacionadas a outra pessoa. Porque é uma alma humana olhando para outra alma humana. E o trabalho é incrível, o trabalho é lindo e ele flui naturalmente nessa ordem. Que lindo poder falar tudo isso para vocês. Eu espero verdadeiramente que as 5 ordens da ajuda façam diferença na forma como você se relaciona com o outro. Trazer essa reflexão para mim é muito importante, porque a partir do momento que eu comecei a observar quais são as ordens da ajuda e quais posturas eu não estava me adequando, a minha vida começou a melhorar, a ficar mais leve, a ficar completa. E principalmente, o sentimento de amor puro que eu tenho, de retribuição pelo fato de ajudar as pessoas, se completou. Eu diminuí a expectativa do reconhecimento do outro, da gratidão do outro, porque se eu ajudo verdadeiramente, sem esperar que o outro seja grato. Porque naturalmente se trata de mim e não do outro. E é desse lugar que eu quero te falar. Então vamos lá, vamos dar uma recapitulada? Vamos recapitular aqui, bate pronto aqui. Quais são as 5 ordens da ajuda? Lembrando, amanhã no meu Instagram eu vou colocar a sexta ordem da ajuda. Porque num outro livro que eu vou contar amanhã, vocês vão conhecer que hoje já existem 6. E eu quero verdadeiramente aqui te convidar para que você vá lá no post que a gente colocou no Instagram sobre as 5 ordens da ajuda e comente. Qual foi o insight dessa live? Qual foi a ordem da ajuda que mais te tocou? Ou a ordem da ajuda que você percebe que você precisa desenvolver? E para isso eu tô aqui para colaborar com você,
para te ajudar, para te mentorar ou até te atender terapeuticamente. Então vamos lá, das 5 ordens da ajuda. Vou te dar uma revisão rápida aqui, mas depois eu quero que você vá lá no meu Instagram e curta e comente aquele carrossel maravilhoso com uma revisão de novo, para você ter ela sempre à mão. Então vamos lá, a primeira ordem da ajuda: dar apenas o que se tem e pegar para si somente o que necessita. E se eu não faço isso, quais são as desordens? Eu coloquei aqui: tomar algo que não precisa, esperar e exigir da outra pessoa o que ela não pode dar e tirar a responsabilidade da outra pessoa que ela precisa carregar sozinha e pela própria vida. Qual é a segunda ordem da ajuda? A segunda ordem de ajuda é submeter-se às circunstâncias e reconhecer as realidades e as limitações da pessoa e desse lugar, reconhecendo só a partir desse lugar se é possível ajudar ou não. Ou não. Se eu não respeito isso, qual é a desordem que acontece no meu sistema e na minha vida? Eu vou negar ou vou encobrir circunstâncias. Eu vou querer ajudar enfraquecendo a pessoa, tanto a pessoa que recebe ajuda quanto a mim mesma. E principalmente aos dois sistemas. Isso é muito sério e muito grave. Então, e a terceira, Liz? Qual é a terceira ordem da ajuda? A terceira ordem da ajuda é colocar-se diante do cliente, do paciente, do aluno, enfim, se colocar diante dele como um adulto, reconhecendo nele as possibilidades que ele tem para alterar o seu destino e assim superar as suas dificuldades. E quais são as desordens que eu causo quando eu não estou nesse lugar? Eu permito desse adulto reivindicações infantis, sabe? Teimosia, birra, pirraça, igualzinho, gente, reivindicações infantis. Eu começo a tratar essa pessoa, esse adulto, como criança e não como adulto. E eu poupo que esse adulto carregue o que é de responsabilidade dele e eu também vou poupar ele de assumir as consequências. Então, ele tem responsabilidades e as responsabilidades têm consequências. Qual é a quarta ordem da ajuda? Olhar somente para a outra pessoa como uma parte incompleta do todo. Imagina uma tela de arte, é só um quebra-cabeça. Olhar para a pessoa como se ela fosse só uma parte do quebra-cabeça. E é necessário considerar que existe todo um sistema, outras peças do quebra-cabeça para compor essa dinâmica, esse indivíduo. Ele tem uma origem, ele tem um sistema, ele tem pai, ele tem avô, ele tem um contexto para ser analisado. E quando eu não estou nessa postura, o que eu estou desrespeitando? Qual é a desordem que isso causa? A desordem é respeitar ou ignorar os outros membros da família, não olhar para aquele membro excluído da família que tem nas mãos normalmente a chave para a resolução desses problemas ou desses conflitos, não perceber as reivindicações infantis diante da dureza que ele se apresenta, né? Essa empatia sistêmica que eu tenho pelo meu cliente, ele é o meu paciente, olha, é o meu aluno, ele é o meu cliente. Eu esqueço que ele vem de um sistema. E é necessário, sim, uma solução para liberação e uma fonte de força. Então, eu preciso olhar para esse sistema e deixar de olhar para algo maior, algo além do cliente, principalmente eu, enquanto ajudador, o arquétipo da ajuda, eu preciso me curvar, aceitar o destino, aceitar que ele vem disso, e não querer ignorar. E para encerrar, gente, a quinta ordem da ajuda: amar e respeitar as pessoas pelo que são. E isso é lidar com a realidade do seu próprio destino, ok? Se isso não acontece, qual é a desordem? E assim encerramos. A desordem é julgamento, condenação e indignação moral. Então, a quinta ordem, ela completa todas as outras, que é amar e respeitar as pessoas como elas são e lidar com o próprio destino. Gente, um beijo grande e muito, muito obrigada mais uma vez por todos que estiveram aqui. Até a próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira será extraordinária. Preparem.
Preparem os corações. Clica lá no nosso carrossel, comenta, clica lá nesse aviãozinho depois, encaminha essa live para quem é da Ordem da Ajuda, para quem é ajudador, para quem gosta de ajudar as pessoas, que vai ter muita virada de chave nessa live. Eles vão entender muita coisa. E me chama sempre que precisar. Beijo grande, pessoal!